estamos iniciando a nossa reunião neste domingo pela manhã. Agradecidos por Tua presença no nosso ambiente, pela oportunidade que está nos oferecendo de estudo e trabalho na Tua seara. Rogamos, Senhor, que nós saibamos desfrutar destes momentos, que nós possamos aproveitar de forma consciente de tudo que tem chegado no nosso caminho, aproveitando também a colocação que o Senhor deixou conosco, que a seara é grande, e ainda que existam poucos trabalhadores, que sejamos nós trabalhadores dessa seara, que sejamos nós aqueles que vamos colher o bem-estar do estudo e do trabalho que tem apresentado para a gente. Fique conosco, Senhor, que assim seja. Que assim seja. Nós estamos estudando o livro Religião dos Espíritos. Hoje é o capítulo 82, que se chama O Outro. E ele vai discutir para nós a questão de número 630 do Livro dos Espíritos. 630. Isso mesmo. O outro, questão 630. Como se pode distinguir o bem do mal? Como se pode distinguir o bem do mal? Tá fácil? Distinguir o bem do mal é fácil ou não? O mal pode vir disfarçado. O mal pode vir disfarçado. O mal é igual a gente, vai disfarçando. Vai disfarçando. O mal pode vir disfarçado. Mas olha, ele tem a resposta que a espiritualidade dá para Kardec, ela é simples. O bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo que é contrário. Não é simples? Se a gente pegar esta avaliação, fica fácil para a gente entender? Fica fácil. Tudo que é contrário e tudo que não é contrário fica fácil. Mas a gente se envolve voluntariamente com algumas situações, que a gente até sabe que é um prejuízo. Por que a gente faz isso? Se a gente faz ciente, por que a gente faz? Porque a gente não é perfeito, hã? Porque a gente vai relativizando, o que mais? Por causa das nossas tendências de passado? Porque o mal ainda é uma raiz dentro da gente? Gera prazer? Gera prazer? É isso tudo que vocês colocaram. Tem um desvalor que vai nomear isso para nós, que se chama arrogância. Porque tem algumas coisas que a gente quer que seja do nosso jeito. Tem coisas que a gente quer que seja do nosso jeito. A gente já sabe que não é. Já sabe que tem coisas que não vai ser do nosso jeito nunca. Nós estamos falando de pessoas, estamos falando de valores, estamos falando de comunidade. Nós estamos falando... Olha, vamos pegar um exemplo. Reunião de condomínio. Reunião de condomínio. Quem está ausente nunca tem razão. Aí ele entra no elevador, entra no elevador e encontra um aviso. A partir da data tal, será cumprido isso e isso. Aí ele já chega e fala, mas que absurdo. Você participou da reunião? Não estava lá não, mas eu não concordo com a gente. Quem não concorda
tem que estar envolvido. Quem não está envolvido, mas eu posso falar? Pode falar. A gente vai falar, é uma beleza que todo mundo pode falar. Tá claro? Todo mundo pode falar. Mas olha, o próprio nome já coloca para nós. Se é uma reunião de condomínio, eu estou pegando um exemplo simples. Se é uma reunião de condomínio, o condomínio é viver com. Tá claro? Que é uma comunidade. Se é para viver com, tem que ter acordo. E nem todos vão pensar de forma igual. E tá tudo bem se pensar diferente. Não significa que por pensar diferente está trazendo prejuízo para todos. Não, é. Porque se for prejuízo para todos, a maioria vai se opor. É assim que se faz. Agora imagina, o bem é tudo que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo que é contrário. Eu peguei um exemplo. Imagina isso no trabalho, na sua sala, com seus colegas de trabalho. Imagina isso em família. A gente convive com a pessoa, imagina, numa relação a dois. A gente não tem acordo? Tem dificuldade ou não tem? Numa relação só com dois, já tem dificuldade. Dificuldade que a gente descobre quando? Quando convive nada, depois que casa, gente. Porque tem namorado que convive, mas não casou. Depois que casa, vem. Eu tenho um casal de amigos que eles conviveram 15 anos. Casaram, durou 6 meses. Por quê? Porque casou. Porque aí Emmanuel não podia ter sido tão lúcido no capítulo Casamento, no livro Vida e Sexo, quando ele coloca para nós, cai o véu do esquecimento. E às vezes você está convivendo, mas são as aparências, né? Na hora que você está junto, aparece. Aí cai o véu do esquecimento e ele diz mais, se eu não me engano é o capítulo 7 do livro Vida e Sexo. Ele ainda diz mais, ele diz assim: e o casal sai do porto seguro da estabilidade para o mar alto das experiências sadias. Emmanuel é otimista, né, não? Isso é muito bom. Então você imagina, o bem é tudo que está conforme a lei de Deus, o mal tudo que é contrário. Embora inúmeras vezes a gente pode usar situações fantasiosas. E o livro, a resposta continua. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. E fazer o mal é infringir a lei. Fazer o bem é estar de acordo, fazer o mal é infringir a lei. Isso não é difícil para que nós entendamos. Não é difícil. Mas a gente tem que ter cuidado, exatamente. Por quê? Porque temos que vencer barreiras. Qual barreira? Eu tenho que vencer a barreira da arrogância. Eu convivo com alguém. E outra, o conviver com alguém propõe para a gente esses acordos. Porque se Deus quisesse, Ele podia fazer para cada um uma ilha. Se Deus quisesse, Ele não quis. Ele não quis. Se Ele fez esses movimentos, é para que nós saibamos conviver com o outro de forma saudável. Tá? Aprender, ceder, aí às vezes o outro ceder também. E assim a vida segue. Tudo bem? O outro, se já recolheste migalha de luz, diminui a sombra no outro. Se já temos alguma coisa boa? Já temos? Todo mundo tem alguma coisa boa? Tem? Todo mundo tem, não tem? Se a gente fizesse uma avaliação, se cada um parar para pensar, você vai descobrir em você um valor que você tem? Todo mundo consegue descobrir um valor? Conseguimos, ok. Esse valor, a irmã Cidufo, no livro Reforma Íntima Sem Martírio, ela coloca pra gente assim, fé nas vitórias. Ela fala que é pra gente descobrir o valor que a gente já tem. Descubra um valor que você tem. Não para você se acomodar com este valor, não para isso. Mas para que esse valor lhe sirva de mola propulsora para conquistar outros valores. Então tem valor que você já tem. Eu antes fumava. Eu fumei 15 anos, mas eu já parei tem 8 anos, eu parei tem 8 meses. Ótimo. Valorize isso, não para se confortar. Por quê? Porque aquele ali que um dia você deu conta, serve de mola propulsora. Entender?
Então olha o que ele coloca. Se já recolheste migalha de luz, diminui a sombra no outro. Eu não preciso de reforçar no outro aquilo que ele já tem de dor. Eu já recolhi uma migalha de luz, eu já tenho alguma coisa de valor. Vê-lo-ás em toda parte, esperando-te auxílio. A gente vai ver o outro, tanto que o nome é o outro. A gente vai ver em toda parte esperando auxílio. Todo lugar tem alguém esperando algum tipo de ajuda. Todo lugar. Não tem como a gente se desligar da terra, não tem jeito. E chegar no plano espiritual e falar assim, eu morei lá no Brasil, mas nunca teve nada para eu fazer, por isso que eu não fiz caridade. No Brasil? Não. Essa pessoa morou no país errado. Não tem jeito, gente. Todo lugar tem alguém requisitando. Tá claro? Vê-lo-ás em toda parte esperando auxílio. Esse apela para o teu pão. Aquele aguarda a sombra de tua veste. Esse esmola bagatela de tua bolsa. Aquele roga um minuto de gentileza. Olha, nesses exemplos aqui ele já citou 4 situações. Um que pede o pão, o outro que pede uma roupa, o outro algum valor e o outro um minuto de gentileza. Eu lembrei aqui de uma historinha do Chico, que certa vez o Chico estava caminhando, isso lá em Pedro Leopoldo, ele estava caminhando com umas pessoas, e aí do movimento espírita, e alguém foi lá, já estava bêbado, e pediu o Chico se ele tinha uma moeda. Ele pediu o Chico uma moeda, o Chico foi lá no bolso dele, tirou umas moedinhas, e o bêbado dele já falou assim, mas não é para eu beber não, viu, seu Chico? Não é pra, ele já estava bêbado, mas não é para beber não, viu, seu Chico? Não é para eu beber não. O Chico tirou as moedinhas, colocou na mão dele. Ô Chico, muito obrigado, foi embora. E aí, o Chico traz uma orientação completamente contrária. O que a gente pensa? Se alguém já está bêbado e pede pra gente um dinheiro, o que a gente faz? Nega. Mas por que a gente nega? Ele vai beber de novo. Então, na nossa cabeça, a gente está fazendo um bem para ele. Na nossa cabeça. Aí o Chico chegou, o grupo também que pensava a mesma coisa. Aí o Chico falou assim, ele precisa do dinheiro. Ele ainda não se libertou dos irmãos que estão associados a ele. E não somos nós quem vamos fazer esse movimento. Ô, gente, isso é muito interessante. Ele precisa, ele ainda está nessa vibração. Ele ainda está. E não somos nós não vamos estimular no outro aquele valor que ele já tem dentro dele, mas que está adormecido. Qual é o nome desse valor? Que ele deixou adormecido. Qual o valor que todo mundo tem? Todo mundo. Inquestionável. Vontade. Hã? Vontade. Vontade. Esse valor todo mundo tem. Todo mundo. Tá claro? Se todo mundo tem vontade, a gente já nasce com ela, já. Todo mundo tem vontade. Livro dos Médiuns, item 131. Livro dos Médiuns, item 131. Vontade, atributo essencial do espírito. Se a pessoa quiser, ela luta e faz. Se ela não quiser, ela se acomoda. Tudo na nossa vida é vontade. Se é atributo essencial do espírito, esse aqui todos nós já temos. Só que muitos de nós mantemos a nossa vontade acomodada, adormecida. Tá claro? Todo mundo tem. Tanto que eu dou exemplo para vocês. E quem não quer fazer nada? É porque tem vontade de ser preguiçoso. Ele não quer fazer nada. Mas se tudo vem da vontade... Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, no capítulo 2, está intitulado Vontade. O capítulo chama Vontade. E ele diz mais, ele fala assim, é o gabinete de todas as funções. Vontade, gabinete de todas as funções. Tudo que a gente conquistar é a partir da vontade. Tudo que a gente trabalhar é a partir da vontade. Tudo. Ok? Aí na hora que o Chico faz isso, ele coloca lá, ainda não era o momento. Ainda não era o momento daquela pessoa. Tá certo?
Entretanto, mais que isso, o outro te pede compreensão. O outro te pede compreensão. Gente, quando alguém vem para nós e vai falar de um problema, o que ele está pedindo para a gente? No primeiro momento, o que ele está pedindo? Primeiro escuta, depois um conforto, um acolhimento. Ele não está falando problema para a gente condená-lo ainda mais. Lembram quando a gente fez referência aqui ao Papa Inocêncio III, no livro Francisco de Assis? Quando o Papa Inocêncio III vai conversar, ele manda chamar Francisco, ele estava adoentado, acamado, já não tinha mais condições de sair da cama, promoveu as cruzadas, já estava por volta da 8ª cruzada, ele já tinha mandado mulheres e crianças para a cruzada, já tinha mandado idosos para a cruzada. Na hora que Francisco de Assis chega, e ele chama Francisco para fazer uma oração por ele. Na hora que Francisco de Assis chega, Francisco de Assis começa a falar assim, olha, o senhor é verdadeiramente um grande líder da igreja, mas nós não podemos descartar os enganos que o senhor cometeu em ter promovido a guerra, intitulada como santa, e ainda mandando para a guerra crianças. Oh, gente, enquanto ele foi falando, quem que aparece para Francisco? Jesus. Francisco. Ah não, gente. Jesus pode aparecer, ele deve ter falado nesse tom, né? Ô Chico. E Francisco para nós, né, tal. Ele deve ter falado, ele falou assim, Francisco, ele só está te pedindo oração. Não precisa reforçar os enganos que ele já cometeu. Ele os conhece. Ô, gente, isso é muito bacana. Porque nós conhecemos as nossas dificuldades. Quando você vai até alguém, você está buscando acolhimento. Não é para a pessoa chegar e falar assim, ah, mas eu sabia, porque você tem todo o perfil de que ia cometer esse crime. Então ele coloca para nós aqui, entretanto, mais que isso, o outro te pede compreensão. Estava pressionado e feriu-te. E aí ele começa a trazer uma outra posição. O primeiro movimento ele coloca daqueles que estão fora, para a gente auxiliar. Mas tem aqueles que nos agridem. Estava pressionado e feriu-te. Falava sem pensar e disse a palavra que te magoou. Superestimou a si mesmo e rolou no charco. Enlouqueceu e tenta te arrastar ao desequilíbrio. Ainda quando se te faça perder as últimas forças, nas últimas lágrimas, compadeça-te dele e ampara sempre. E ampara sempre. Aqui tem uma observação eu anotei uma observação de Pedro, quando ele coloca para nós, primeira carta de Pedro, no capítulo 5, no versículo 2, que ele fala, apacenta o rebanho de Deus que está dentre vós. Apacenta o rebanho de Deus que está dentre vós. E olha só que interessante, voltando a essa colocação do Chico, que o Pedro coloca assim, apacenta o rebanho de Deus que está dentre vós, o versículo inteiro, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente. Eu não preciso forçar ninguém a ser apacentado. O que é apacentar, gente? Oferecer o quê? Oferecer pasto. Apacentar é oferecer pasto, ofereça alimento, ofereça aconchego, ofereça a escuta, ofereça uma opinião saudável. Tá claro? Apacenta. Ofereça orientação. O que a gente está recebendo, ofereça. Ofereça. Então, olha, Pedro coloca para nós, apacenta o rebanho de Deus que está dentro de vós. Apacentemos. Ofereça alguma coisa. Tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, quando o Chico chega para ele e fala, ainda não é o momento dele, o Chico não força a pessoa. Nós queremos, não, eu não dou dinheiro não, porque ele já está bebendo, ele vai beber mais, eu não dou não.
Na nossa cabeça, a gente acha que se ele deixar de dar aquele dinheiro, ele vai se regenerar. Isso é só na nossa cabeça, gente. Não funciona assim. Mas o outro tem condições de sair? Tem. Ele tem condições. Mas ele tem que acionar. Tem que ter o momento dele. Ele tem que ter o momento dele. Tá claro? Oi. Uma vez, quando eu fui preparar uma evangelização sobre Zaqueu, eu fiquei procurando ideias, lendo, procurando ideias, aí eu vi uns vídeos no YouTube, e onde algumas evangelizadoras falavam de Zaqueu, mas sempre mostrando como que o coração dele era sujo. De Zaqueu. De Zaqueu. E que Jesus ia limpar o coração dele. Aí eu ficava assim, gente, mas como? E aí eu peguei o livro Primícias do Rei, e aí a Amélia Rodrigues vai mostrar a história de Zaqueu, mostrando como que Zaqueu tinha uma ânsia muito grande de conhecer Jesus, que ele queria essa chance de poder servir, se redimir, porque ele era mal visto pela população, né? E a maneira que ela descreveu me comoveu muito. Eu achei tão bonito porque Jesus se aproximou dele e os apóstolos acharam um absurdo, Pedro principalmente. Jesus, com Zaqueu, você vai andar com Zaqueu? E Jesus caminhava na frente com Zaqueu, falando que ia jantar na casa dele. E Zaqueu, o coração transbordando de alegria, porque ele já via o cego de Jericó, e ele trocava impressão com esse cego, esperando a vinda de Jesus. Os dois estavam ansiosos para ver Jesus. Então você imagina, o que estava acontecendo ali dentro? O que Zaqueu apresentava no estado íntimo dele? No movimento de autocura, de busca? Vontade. É claro, precisava vontade. Agora, isso tudo irritava Pedro. Gente, Pedro era bacana, né? Pedro era irritadíssimo. Isso tudo irritava Pedro. Jesus fica atendendo esses pobres, essas prostitutas, o cego, fica lá com... Ô, gente, e aí vem o povo, aí vem a mulher hemorroísta lá, a mulher vem sangrando, vai tocar na veste do Cristo. O que Cristo fala? Alguém me tocou. Não é bacana isso? Alguém me tocou. E aí Pedro fala, Senhor, você é doido? Tá todo mundo te empurrando pra lá, pra cá, só vem falar que alguém te tocou. Aí o que ele fala? Senti que de mim saiu virtude. Ô, gente, o que é interessante nesse movimento, que o próprio Pedro depois, quando ele fala em apacentar e oferecer pasto, ele vai oferecer pasto. Ele passa a vida dele convivendo com Jesus 3 anos. Jesus, a pesca maravilhosa, Pedro estava no barco. Pedro não tinha pescado nada. Quando ele vai com Jesus, ele contestando. Pedro foi contestando. Quando Jesus fala que vai, e João fala, leva ele. Ah, mas eu passei a noite inteira pescando, não consegui nada. E sempre de forma imperativa. Sempre de forma imperativa. Quando Jesus pede a ele para lançar a rede, e ele lança a rede. Gente, vocês acham que isso converteu Pedro? Não. Pedro assistiu cego de Jericó, acompanhou Zaqueu, da casa dele, desceu o paralítico do telhado. Pedro ficava doido. Gente, ele queria só Jesus dentro da casa dele, ele entrava porque um monte de gente. E ele queria mandar o povo embora. E Jesus pedindo a ele, para ter paciência, Pedro. Que hora que Pedro se rendeu, gente? Que hora que Pedro se rendeu? Lembra, Cássia? Lembra, Cássia? Quando ele nega, mais que isso. Gente, aquela hora, o olhar dele. Quando João descreve para nós a negativa, quando João descreve que ele, ao negar pela terceira vez, Jesus estava saindo do templo onde ele tinha acabado de ser condenado, ele nega pela terceira vez, o galo canta e Jesus olha para trás. Quando olha para trás, Pedro está vendo Jesus lá. Aquele olhar de Jesus marcou Pedro.
também estavas com Jesus Nazareno. Não o conheço, nem sei o que dizes. Este também estava com Jesus, o Nazareno. Não conheço tal homem. Verdadeiramente vós sois deles, pois a vossa fala vos denuncia. Não te vi eu no horto com ele? Eu não conheço esse homem de quem falais! Gente, não foi pesca, não foi curar cego, não foi nada disso. Aquele olhar, e aí João coloca assim, e Pedro chorou amargamente. Pedro chorou amargamente. A partir dali, nós vemos lá, por exemplo, no Novo Testamento, a gente vê assim, a primeira igreja de Jerusalém. A primeira igreja de Jerusalém. Onde que era a primeira igreja? A casa do caminho. E qual era a casa do caminho e que era a primeira igreja? A casa de Pedro. Pedro transformou a casa dele em igreja. Pedro transformou a casa dele em casa do caminho para receber idosos. Começando atendendo a própria sogra. Tá vendo como é que a gente tem que preparar para atender a sogra? Ainda que ela nos irrite. Tá claro? Pedro começou assim. Ele começou atendendo, juntou ele e o André. Olha, a partir dali começou um outro movimento, mas começou naquele olhar. Todos os milagres que ele assistiu não foram suficientes. Está claro isso? Então, quando ele fala para nós, apacentai, ofereça àquele que está, o outro, que está te agredindo, que está te incomodando, que está te perturbando. Olha como que ele coloca para nós. Ainda quando te faça perder as últimas forças, nas últimas lágrimas, compadece-te dele e ampara sempre. Isso não é simples não, gente. Isso aqui é dificílimo. Tá claro? O outro te irritar e você já tem maturidade para entender que ele, na agressão dele, está doente. A gente consegue entender isso hoje? Hoje, nós conseguimos com um pouquinho mais de facilidade. Sabe por que nós conseguimos? Nós temos idade. Nós temos idade. Ô, gente, com 20, 15, 25, 33... não. Ô, gente, não tem coisa melhor do que envelhecer. Não tem coisa melhor do que envelhecer, não. Essa semana eu fui em Uberaba, né? Eu fui abrir a feira do Livre Espírito em Uberaba. E aí, eu estava minha palestra foi quinta-noite. Então, na hora que chamou prioridade, eu fui para prioridade. Aí uma pessoa chegou e falou assim, você é prioridade? Eu falei assim, sou. Não parece, mas eu sou. Eu já estou com mais de 60. Está? Eu falei assim, estou. E aí, eu tinha que ainda dar uma descascada, né? Porque eu ainda sou humano, né? Olhei e falei assim,
e você eu nem sei se vai chegar. Aí eu tinha que descascar. Ah, claro. Aí eu tinha que fazer não se eu tivesse no movimento de Pedro, apacentando. Tá claro? Mas eu cheguei, eu vou dispensar? Se eu cheguei, eu vou utilizar. Aí eu paro o carro na vaga do idoso e ainda tira tira a plaquinha e coloco lá no painel, porque eu sou. Ah, não vou utilizar não, eu vou. Eu custei a chegar, agora que eu cheguei eu não vou usar não, vou, e com prazer ainda. E ai de quem for menos do que eu, porque eu ainda descasco. Até que eu aprenda que não precisa descascar, Emerson, basta se compadecer. Olha que bacana. Ah não, gente, mano, é bom demais, né? Se soubesse o que sabes, não seria problema. Se pudesse sustentar-se, não cairia. Muitas vezes terá tido o propósito de acertar, mas, perdido no nevoeiro da ignorância, tomou o erro pela verdade. Aí, olha, quantas vezes a gente já cometeu enganos que para nós era verdade, mas olha, para nós, se isso era uma verdade, é porque a gente não avaliou no sentido lá da pergunta 630. Porque se a gente toma um erro como verdade, basta, quando eu conto para vocês, eu já sei que eu estava errando. Quando eu falo assim, aí eu fui lá e ainda dei uma descascada. Se eu estou fazendo isso, eu estou certo ou estou errado? Claro que eu estou errado, gente. Ainda que eu faça isso com prazer interno, eu estou errado. Tá certo? Ainda que eu faça isso com o sentido de alerta para o outro, ele pode conceber como alerta, como ele pode se conceber como uma ironia, não interessa. A forma que eu fiz, ela já está errada. Então, no fundo, volta a pergunta 630, a gente sabe quando a gente está errando. A gente só não admite. Estimaria de certo sentir como sentes, contudo, ainda não recebeu no caminho as oportunidades que recebeste. O outro, muitas vezes, ele não recebeu as oportunidades que a gente já recebeu. Às vezes ele não entende tudo que a gente está entendendo. Às vezes ele não tem acesso a tudo que a gente está tendo acesso. Tá claro? Se te ironiza, ofereça a ele paciência. E se ele te ofende, consagra-lhe ainda mais paciência maior. Se ele te ironiza, ofereça paciência. E se agride, tenha mais paciência ainda. Gente, a paciência é um dos valores. Todos os valores são difíceis, mas a paciência... Eu falei para vocês lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem intitulada A Paciência. E quem assina essa mensagem é um espírito amigo. Tem duas mensagens no Evangelho que são intituladas por um espírito amigo. A paciência e outra falando sobre a caridade é dar-se-á ao que se tem. Quem que é um espírito amigo? Joana de Ângeles. Joana de Ângeles. Olha, para escrever sobre a paciência e sobre a caridade da forma que ela coloca a gente, tem que ser espírito daquele nível. Porque é fácil a gente colocar para o outro, fulano, tenha paciência. E às vezes a gente usa isso até por irritação. A gente usa essa fala. O outro vai aumentando o tom de voz. E aí ele vai... E quando você vê que no semblante dele já está mudando, ele vai aumentando o tom e é imperativo. Aí você fala assim, fulano, você está nervoso, tem um pouco mais de paciência. Eu estou nervoso? Ou seja, a gente já faz até para poder picar o outro. Né? Porque tem hora que a gente gosta. Mas a proposta não é a gente usar a paciência para... A proposta é o contrário. Se a pessoa te ironiza, ofereça paciência. Se ele te ofende, consagre a ele paciência ainda maior. Mesmo em se mostrando embaraçado no crime, não lhe roubes o testemunho de amizade e esperança. Porque amanhã, colhido no esfogueante tribunal do remorso, lembrará o teu consolo como gota de benção. Amanhã, construído no remorso, lembrará do teu conforto, do teu consolo como benção. Olha o que é interessante aqui.
vocês vão lembrar que André Luiz deu mais de 6 mil, está lá no livro Nosso Lar, ele deu mais de 6 mil receitas gratuitas. Gente, eu fico pensando assim, porque com tão pouco tempo de vida que André Luiz teve, 6 mil receitas é muita coisa. Concorda? É muita coisa. 6 mil receitas. Tá? Eu não sei se ele atendeu 6 mil pessoas, que às vezes ele atendeu alguém que pediu receita para não sei quem, e ele fazia as receitas e entregava. Ok, mas mais de 6 mil receitas é muita coisa. Quantas pessoas oraram por ele? Desses? Quantas? 2, 1. Gente, vocês também são miseráveis, até na oração, hein? Misericórdia. Quantos oraram por ele? 15. 15 oraram por ele. Gente, 15, você imagina, se 15 oraram por ele, ele deu mais de 6 mil, fecha a conta, faz só como se fosse 6 mil. Gente, 6 mil e só 15 oraram, é 0,25% de pessoas que estão orando por ele, que oraram por ele. Se a gente ajudar 2... Não, se você ajudar uma e essa única, porque se ela fizer oração por você, 100%. Qualidade garantida. Ou seu bem-estar de volta. Tá claro? Se uma... Agora, você imagina, você ajuda 2, 1 hora, 50%. Mais de 6 mil, 15 oraram, atenção, Clarencio coloca em gratidão. 15 oraram em gratidão pela medicação que estava receitada. Melhoraram, agradeceram, 15. 0,25%. Gente, é muito pouco. É muito pouco. E aí é muito pouco, não o que ele fez, é muito pouco como que nós somos ingratos. Que aí eu pego a representação dos 6 mil, o nosso estado. Quantas vezes a gente é grato àqueles que nos favorecem, que dialogam conosco? O outro, quantas vezes a gente lembra de alguém que desconhecido passou pelo nosso caminho? Quantas vezes a gente lembra? Tá certo? Isso nós fazemos de forma repetida, tá? Então, quando lá no plano espiritual ele fala o quê? Ele se lembrar e ele vai ficar com remorso. O que é remorso? O que é remorso? Não, remorso não é arrependimento. Quem estava aqui no finalzinho pegou o gráfico. O que é remorso? Nem é remoer, arrependimento. Quem estava aqui no finalzinho, lembra o que a gente colocou no vídeo? Começa com o engano que você cometeu, que é a culpa. Olha como que ele traz a fala. Como que a pessoa vai lidar. Mesmo em te mostrando embaraçado no crime, não lhe roubes o testemunho da amizade e da esperança. Mesmo que o outro tenha cometido um engano, mesmo que tenha, não lhe roubes a oportunidade de ser amigo dele. Não lhe roubes de oferecer alguma coisa que pode atendê-lo. Não lhe roubes essa oportunidade, porque amanhã, colhido no esfogueante tribunal do remorso, lembrará do teu consolo como gota de bênção. Amanhã, envolvido com remorso, ele vai se lembrar. O remorso, olha, tudo começa com uma culpa. Que a Joana, eu vou fazer o gráfico que a Joana de Angeles vai explicando para nós. A culpa gera tensão. A tensão gera agressividade. Agressividade. A agressividade gera doença. Doença. Doença traz aflição. Qualquer doença. Doença traz aflição. A aflição vai gerando novas tensões. E gera também o remorso do engano cometido.
mesmo a pessoa envolvida no remorso, o que é o remorso? Remoer o engano que cometeu, remoer o deslize, remoer o erro, sendo que ele, para chegar no movimento de remorso, ele já passou por tudo isso aqui, ó. Já ficou nervoso, já agrediu, e quando ele agride, ele se agride. Não tem como a gente agredir alguém sem a gente se agredir primeiro, não tem jeito. Tá claro? Então ele já fez esse movimento todo, veio o adoecimento, vem a aflição, daí a pouco aflito, fica tenso de novo, até que ele, repetindo isso aqui, ele entenda que ele tem que sair do movimento de remorso. Ele tem que sair desse movimento aqui, ó. E aí sim, para sair desse movimento, vem o arrependimento. Aliás, antes do arrependimento, a Joana propõe que a pessoa tenha uma ideia, o espírito tem uma ideia rediviva. Ou seja, ideia rediviva é uma ideia repetitiva. Ele está tendo, né? Quando está remoendo, ele está tendo. Ele sabe do erro que cometeu, continua repetindo aquilo ali. Ideia rediviva. A ideia rediviva vai trazer para ele, olha o que ela propõe. Lembrança da falta. A lembrança da falta vai trazer o arrependimento. O arrependimento. Então imagina, a pessoa está no plano espiritual, lá na frente está remoendo situações, mas ele vai lembrar que um dia você sentou com ele. Ele vai lembrar que um dia você o confortou. Ele vai lembrar que ele cometeu um deslize, mas você o acolheu. Por quê? Ele é o outro. E quem somos nós na vida dele? Ninguém. Faz a menor diferença. Não faz diferença a identidade que a gente tem na vida do outro, gente. Não faz diferença a identidade que a gente tem na Terra. Isso não faz a menor diferença. O que faz diferença é o que a gente faz com aquilo que a gente está utilizando naquele momento. Tá claro? Eu lembro uma vez, em 2013, eu recebi um convite, o Estado de Minas fazia um evento, chamava Noite de Gala da Sociedade Mineira. E aí, eu recebi um convite lá, porque eu era um psicólogo nomeado para poder estar participando da Noite de Gala, em função de ter sido eleito naquele ano, por alguns colegas e pelo conselho e tal, para receber um diploma. Foram 3. Então, tinha gente da área do direito, do empresariado, da medicina, de diversas áreas, que ia receber esse diploma. Noite de Gala da Sociedade, que era aqui no clube, no IAT. Falei, noite de gala, nunca ouvi falar nisso. Fui lá, uma noite, aí fui eu, a Gladys e as meninas. Começava 10 horas, tinha diploma, e depois vinha um jantar, ficava até o café da manhã. Nós saímos de lá 3 horas da manhã, ficava lá até, tinha café da manhã. Aí, eu peguei e fiquei lá nesse evento, tentando entender o que era aquilo ali, né? Foi um psicólogo daqui, eu, um psicólogo do Triângulo e um do Sul de Minas. No dia seguinte, minha filha chegou, uma das minhas meninas, e falou assim, ô pai, você não acha que isso é bacana, assim, ter um reconhecimento, né, de conselho, de não sei o quê? Filha, deixa eu te falar, é só um diploma, isso não vale nada, nada significa nada. Pai, mas é um reconhecimento, filha, se você trouxer ele lá para mim, que ele tá lá guardado em cima do móvel, traz lá para mim que eu rasgo, não faz a menor diferença. Filha, se eu não utilizar isso tudo que eu leio, que eu estudo, se eu não utilizar em meu favor, em primeiro lugar, ajudando o meu estado íntimo e os que estão em torno, isso não vale nada. Filha, isso é só um evento. O próprio nome já diz, é vento. Passa, é vento, não é evento. Tá claro? Se André Luiz, com tudo que ele fez, claro, isso chama a atenção dele. Quando lá no capítulo 14, vocês vão lembrar, quando ele quer se disponibilizar ao trabalho, e o que fala para ele? Meu filho, você tinha um título, e o título é apenas
para nós, atenção, uma ficha aqui no plano espiritual. Só faltou falar assim, era um título, isso não vale nada. Mas é Clarence, né, gente? Clarence não vai falar igual eu sou da terra, Clarence é do céu. Tá certo? Então, no ano seguinte, tá lá de novo meu nome. Sabe o que eu fiz? Nada. Não contei nada lá em casa. Não falei nada. Passado um tempo, lá as meninas falaram assim, ô pai, não aconteceu, não teve mais aquele evento lá de nomear? Eu falei assim, não. Ô pai, teve, mas eu não contei nada pra vocês ficam doidos pra ir. Gente, eu só fui uma vez, só pra eu poder saber como é que funciona essa data. Isso não importa. Ô pai, mas por que você não falou com a gente? Vocês iam sem mim. Mas olha, é a preocupação de estar atendendo esse lado. Gente, isso não faz diferença. Não faz diferença. O que vai fazer diferença é que quando a gente estiver lá na frente, aqueles que se aproximaram da gente, que nos acolheu, que nos orientou, que caminhou conosco, que deu a mão, que nos estendeu, como diz Gabriel Garcia Marques, só olha alguém de cima para baixo quando você for esticar a mão para ajudá-la a se levantar. Só olha alguém de cima para baixo quando for para você esticar a mão para ajudá-la a se levantar. E se inúmeras vezes você tiver que se agachar, que seja você quem levanta junto com ela, para os dois caminharem juntos, esse remorso vai ter um significado diferente no plano espiritual. De tudo que ele cometeu, dos adoecimentos, das dificuldades, dos transtornos, de tudo que cometeu, vai ter um significado diferente. E aí a Joana propõe ideia, rediviva, lembrança da falta, o arrependimento. No arrependimento ele vai exercer aquele valor que a gente diz. Qual o nome do valor? Primeiro. Qual o primeiro valor que a gente diz? Vontade. Se és vítima, compadece-te ainda mais, porque não desconheces quanta dor há na conta da vida para o verbo que amaldiçoa e para a mão que apedreja. Olha, o que a gente estava falando. Existe dor naquele que agride. Existe dor. Não tem nenhuma pessoa que agride e está confortável na agressão que faz. E ela pode não sentir dor hoje, mas ela vai sofrer as consequências amanhã. Então ele pede que a gente se compadeça do agressor. O outro é um pedaço da nossa história, retratista de nossos atos, espelho das nossas aquisições, reflexo de nós mesmos. O outro é um retrato da gente. Aquilo que a gente vê no outro que nos incomoda são desvalores que inúmeras vezes a gente carrega. Ah, mas são todos? Não. Mas tem coisa no outro que me incomoda e eu não carrego? Tem ou não tem? Isso não acontece? Acontece ou não? Sim. Tem desvalores no outro que eu consigo identificar que ele tem, mas eu não carrego aquele lá. Como ele vê em mim desvalores que ele também pode não ter, e isso ocorre. Mas por que me incomoda o desvalor dele? Por que me incomoda? Porque eu já venci aquilo, é uma coisa que eu já tive. Pode ser porque eu já venci, não tenho mais. Por outro lado, se me incomodar, é sinal de que eu estou com dificuldade de me compadecer. Eu preciso me compadecer. Nem tudo que o outro traz de desvalor são desvalores que eu carrego. Existem desvalores. Quando a gente vê lá em São Paulo, vou pegar o exemplo de São Paulo porque a mídia apresenta com mais frequência, né? Quando a gente vê aquelas vias lá, onde tem a praça dos viciados ali em crack, como é que é o nome que eles falam? Praça da Sé. Não, a Praça da Sé vocês estão condenando o santo. Espera aqui. A Cracolândia. Quando aparece lá a Cracolândia e tal, aquilo ali nos incomoda. Muito, nos incomoda muito. Tá claro? Aquilo nos incomoda. Mas eu não tenho envolvimento com crack. Não tenho envolvimento com droga, não uso. Ainda que nós não tenhamos envolvimento com a droga, nos incomoda. Por que nos incomoda? Porque lá no fundo a gente ainda não consegue se compadecer dos dirigentes que poderiam fazer algum trabalho, alguma obra social, algum movimento de educação, alguma orientação. A gente não consegue. Eu preciso de me compadecer deles, porque se eu tivesse no lugar deles, será que eu daria conta de fazer? Eu estou aqui hoje. Não sou governante, não sou político. Se eu tivesse, eu daria conta de fazer? Nós daríamos?
Porque ver o erro é fácil para a gente. A proposta da espiritualidade é que a gente se compadeça para aquele que está errando. Não está nem falando da gente aqui. É o outro. Que a gente se compadeça. Mas a gente dá conta? É difícil para nós. É difícil para nós. Tá claro? O outro é pedaço da nossa história. Retratista dos nossos atos. Aí vem o que a Luciane estava colocando. Olha, muitas vezes são coisas que a gente já viveu. Muito provavelmente. Porque o Inácio Ferreira coloca isso, né? Principalmente as situações relacionadas à política e relacionadas à igreja, são situações que a gente já esteve envolvida há séculos e não fizemos nada. Hoje, tudo nos incomoda. A gente teve isso na mão, a gente só não fez. Em casa, é quem te comunga a faixa doméstica. No mundo, é o companheiro de experiência, seja na taça da simpatia, seja no grau da aversão. No mundo, é o companheiro de experiência, seja na taça da simpatia, seja no grau da aversão. Desse modo, sempre que é impelido ao discernimento do bem, pensa no outro. Pensa no outro. Sempre impelido ao discernimento do bem, pensa no outro. Tanto quando André Luiz coloca pra gente no livro Sinal Verde assim: pense no outro. Olha a frase do André Luiz. Não em termos de angelitude ou perversidade, mas na condição de seres humanos, com necessidades e sonhos, problemas e lutas, semelhantes aos teus. Gente, se nós adotarmos essa frase como uma postura diária, a nossa relação com todo mundo muda. Pense nos outros. Ele não fala no singular, não. Ele fala, pense nos outros. Isso está no livro Sinal Verde. Pense nos outros. Não em termos de angelitude ou perversidade. O outro não é nem anjo, nem demônio. Pense nos outros. Não em termos de angelitude ou perversidade, mas na condição de seres humanos, com necessidades e sonhos, problemas e lutas, semelhantes aos teus. Ou seja, ele iguala todo mundo. Ele iguala todo mundo. Isso é muito rico para nós. Já pensou se a gente começar a adotar essa colocação? Seja quem for, será sempre a notícia do bem que vibre em tua alma, porque o bem que lhe ofertes é o bem verdadeiro que a lei te acredita no livro da consciência. A árvore é julgada pelos frutos. A criatura é vista pelas próprias obras. Em todos os sucessos que partilhemos, alguém nos carrega a imagem. Aquilo que fizeste ao outro, a ti mesmo fizeste. Aquilo que fizeste ao outro, a ti mesmo fizeste. O Cristo coloca para nós que o campo é o mundo. Possibilidade, gente, de fazermos, todo mundo tem. Pense no outro. Pense no outro. O que a gente pode oferecer? Tá claro? E aí eu lembro da história de André Luiz lá no livro Os Mensageiros. Vocês vão lembrar. Quando ele entra no posto de socorro, junto com Aniceto e o Alfredo, que tomava conta do posto de socorro, ele entra com os dois. Quando ele vê a tela de... Vocês lembraram, não? Vocês são ruins de memória. Eu falei disso em 2015. Acredito. Aqui, ele vê a tela de São Diniz. Quando ele vê a tela de São Diniz, o que ele fala? Nossa, essa tela de São Diniz é uma cópia da tela que está exposta no Panteão em Paris, na França. E aí o Alfredo, mas o Aniceto dá uma risada. Não, meu filho. Que a gente acha que o Espírito Superior não ri das bobagens que a gente fala, mas ri.
Não, meu filho, é o que está lá que é uma cópia infiel do que você está vendo aqui. E fala, como? Olha só, numa noite inspirada, nós recebemos aqui na cidade de nosso lar, no aniversário da cidade, nós recebemos a visita desse grande mártir do cristianismo. E quando ele esteve conosco aqui, pintor que estava aqui, retratou o martírio dele, na presença dele, enquanto ele estava aqui, retratou em tela. Esta tela é a tela que você está vendo exposta aqui. Numa noite inspirada, o pintor francês de Bayonne, Florentino Bonnat, ele veio nos visitar em nosso lar. Quando ele viu a tela, ele não descansou. Ele não descansou enquanto ele não retratou essa terra, na terra, essa tela que ficou gravada na mente dele. Hoje é a tela que está exposta no Panteão, em Paris. E aí, essa é a informação que está no livro. A minha pergunta foi, como é que André Luiz conhecia São Diniz? Veja bem, todos nós passamos pela igreja. Quem é que foi, já passou pela igreja de alguma forma, do batismo até a idade atual, já entrou na igreja? Levanta a mão para mim. Quem já entrou? Todo mundo já entrou. Olha, se não lembra que entrou, quando foi batizado, entrou. Todo mundo entrou para a igreja de alguma forma. Nunca eu escutei falar de São Diniz. Quem aqui já tinha ouvido falar em São Diniz? Ninguém. A gente escuta falar nos santos tradicionais da igreja. São Diniz, não. Aí eu falei, gente, mas como é que André Luiz conhecia? Tudo bem, ele era estudioso, etc. Tudo bem, mas São Diniz, ah não. Peguei e fui lá pesquisar quem era São Diniz. A imagem dele é um santo carregando a cabeça aqui. É um santo sem cabeça. E ele carrega a cabeça dele aqui. Essa é a imagem que a igreja apresenta para nós. Aí eu fui ver na história. No ano 258 da era cristã, São Diniz, ele quando entra em Roma, ele é convocado pelo imperador a derrogar tudo que ele estava falando. Ele tinha que voltar atrás em tudo. Porque ele era tão convincente, a fala dele era tão acolhedora, ele falava de forma tão calorosa sobre Jesus, que ele convertia centenas de pessoas para segui-lo. E ele ia divulgando Cristo. Ele foi convocado para voltar atrás em tudo. E ele falou que ele não voltaria. Aí o imperador fala com ele, você vai pagar no templo da degola. Você vai pagar com a própria vida. Ele fala, ok, eu vou pagar com a própria vida. Mas eu não volto atrás. E aí, quando ele está ajoelhado no chão, a tela mostra essa parte. Ele está ajoelhado no chão, vem a espada e corta a cabeça dele. Ô, gente, eu não sei se vocês sabem, quando a cabeça é cortada, você sabe que o olho vai junto? Vocês notaram? Você sabe? O olho vai junto. Aí o que ele faz? Ele está ajoelhado, ele se levanta, vira na direção da cabeça dele, dá 2 passos, pega a cabeça dele, coloca a cabeça dele na altura do tronco e ele sai andando segurando a cabeça dele. Eu sei que vocês estão pensando no filme A Mula Sem Cabeça. Não é isso não. Ele sai andando segurando a cabeça dele. Quando ele sai do templo da degola e entra no templo da oração, ele coloca a cabeça dele do lado, cai e morre. Ô, gente, isso é fato. Isso é fato. Tá claro? Eu falei, gente, mas como é que André Luiz conhecia isso? Por isso a imagem que a igreja apresenta para nós é o santo segurando a cabeça. Segurando a cabeça na altura do tronco. Com o olho para frente. Gente, que cena assustadora. Na tela, quando vocês pegarem a tela, gente, isso está no YouTube, depois vocês pegam a tela lá, tem a tela e tem um outro santo sendo degolado também, que é São Eleutério. São Eleutério não pega a cabeça dele não. Degolou, morreu. São Diniz, ele pega a cabeça dele e sai andando. Tá claro? E aí, eu fico pensando
o que ele proporcionou para os outros. Aliás, está chegando o dia dele, Augusto. Meu filho, está com o seu celular na mão aí? Eu não sei se é dia 9 ou 10 de outubro. Falando aqui, agora me veio um clique, dia de São Diniz. Então você imagina, ele chega para nós e faz esse movimento onde ele o tempo todo estava oferecendo para o outro, passou a vida dele oferecendo para o outro. Mas o que faz com que ele levante e pegue a cabeça? Aí eu conversei com um padre lá de Aparecida. 9 de outubro. 9 de outubro. Hoje é dia 5. Então hoje é dia 5. Então veja bem, olha, dia 4 foi Kardec, né? Dia 4. Dia 3, Kardec. Dia 4, São Francisco. Dia 5 é o intervalo que a gente dá até o dia 6, porque dia 6 é aniversário da Marx. Aí a gente faz um intervalo para a gente se preparar. O dia 6 é aniversário da Terezinha. O dia 9 de São Diniz e é da Terezinha, no meio dos santos. Tem o Éder também. Não é lá pra frente, dia 16, tá fora. Não, eu já saiu do hall. Eu já ia descansar demais até chegar a próxima festa. Então imaginem vocês, aí vem a comemoração de São Diniz, que vai trazer um movimento de proteção para aquelas pessoas que estão com problema de saúde, problema de visão, enfim. Mas a minha colocação é por que ele conseguiu. Conversei com o padre. Perguntei, por que a igreja não divulga São Diniz? Por que a igreja não divulga? Ele chegou e falou assim, Emerson, é um fenômeno, isso é um fenômeno que só vocês, dentro da doutrina espírita, teriam condições de explicar. Nem se a gente falasse em milagre. Porque biologicamente cortou a cabeça, rompeu todos os feixes de ligação com o corpo, rompeu tudo imediatamente. Como é que a pessoa vira para a cabeça, vira olhando? Como é que ela vai olhar se o outro já foi? Aquela não tem jeito, ela vira em direção à cabeça, quer dizer, é o espírito que vê, pega a cabeça, coloca na altura do tronco, sai andando, coloca depois, quando chega no tempo da oração, coloca lá e desencarna. Como? Então, eu falei assim, mas se a igreja usasse milagre, ele falou, nem como milagre a gente não teria como explicar. Mas pela mediunidade vocês explicam. Por quê? É o espírito que comanda o corpo. Gente, ele é conhecedor, né? Conhecedor, tá? Tá conversando com o padre. Conversei com uma pessoa, mestre, professora na Universidade Católica, mestre em ciências religiosas. Contei o mesmo fato, muito estudiosa dentro da doutrina. Ela é mestre, muito estudiosa na doutrina. Colocou a mesma resposta que o padre colocou lá. Ela falou, Emerson, só a mediunidade para explicar. Que é o espírito que comanda. O espírito comandando, ele direciona. Nem a igreja falasse que era a alma. Enfim. Quanto benefício a gente pode receber a partir do momento que a gente se preocupa em auxiliar o outro, sem saber quem. Não precisamos de ter essa nomeação. Não precisamos. É só para a gente poder refletir. Nosso tempo acabou. Eu vou fazer a prece antes da gente encerrar. Para a gente encerrar. E depois a Rejane vai falar com vocês aqui, tá bom? Vou pedir a vocês que depois da oração continuem sentados.
que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Com esta prece, Senhor, estamos encerrando o nosso estudo desta manhã de domingo. Fique conosco, que assim seja.